Nessa segunda parte da nossa segunda aula, eu quero chamar você a atenção na página 65 do nosso livro-texto, que é esse livro aqui que você tem ele na sua mão, né? Foi Introdução à Teologia, Perfil, Enfoque e Tarefas, do Libânio e do Afonso Murat. Ele na página de número 65, ele vai dizer que uma das questões, né, uma das preocupações do teólogo em aprofundar a sua fé é provocado pela vida, né, por experiências, por questionamentos, né, estava dizendo para vocês, o ser humano ele tem isso dele, ele questiona, ele vê uma coisa, ele começa a questionar. Então, e a teologia como ciência, ela tem essa ferramenta de provocar, né? Nós usamos muito nos debates, dos congressos e também nos simpósios da teologia ou das outras ciências, nos debatedores sempre costumam, o intermediador costuma brincar, vou fazer uma provocação, e aí lança um questionamento diante da plateia e diante dos debatedores, justamente para provocar uma exposição de dúvidas que pairam na nossa cabeça, na nossa mente. Então, o teólogo, a provocação acaba, né, essa provocação humana, esse questionamento humano acaba provocando nele um desejo de se aprofundar nas questões teológicas, porque a teologia e a vida humana elas estão interligadas, não tem como você dividir, não tem como, né? Então as experiências, os questionamentos intenta dar-se a si mesmo razão e conta de seu crer. Então nós mesmos quando ouvimos, né, uma preleção, ouvimos uma exposição acerca da teologia, nós começamos a questionar e nós mesmos começamos a buscar respostas para esse questionamento. Por quê? Porque essas respostas elas estão armazenadas no nosso ser a partir da nossa frequência na comunidade. Porque na comunidade nós temos lá o padre, ou o pastor, né, ou o sacerdote, expondo, fazendo exposição dos textos sagrados e dando respostas, às vezes aleatórias, sem a gente perceber. Para um já está dando resposta, para a gente aquele aleatório, mas isso vai sendo armazenado no nosso ser, e depois com esse questionamento, nós mesmos vamos buscar essas respostas nesse questionamento. Por isso que o teólogo ele é importantíssimo nessa procura de pesquisar, nessa procura de chegar ao final, ou ao esgotar o tema. Por quê? Porque a comunidade, ela depende dessas respostas. Eu sempre digo isso nas aulas passadas, vou continuar dizendo para vocês, que no tempo, no contexto que nós estamos vivendo, nunca precisou tanto teólogo como agora. A sociedade, a igreja, o trabalho, nunca precisou de teólogo como agora. Então, ou seja, essa experiência nos leva a aproximar de Deus, e essa aproximação de Deus ela vai criar, o Moral vai criar uma série de questionamentos, né? Esse questionamento vai ser respondido por nós mesmos em determinado momento, e outros ficam sem resposta. É onde entra o teólogo, que é a exposição do texto, a exposição do pensamento, para trazer assim as suas respostas, né? O Moral e o Urbano vai dizer que a nossa fé, quando entramos no caminho da teologia, ela foi promovida em que momento? No momento que nós frequentamos a comunidade, né? A nossa vida eclesial, a nossa catequese, no caso da Igreja Católica, e na nossa igreja evangélica protestante ou Assembleia de Deus, nós chamamos da escola dominical ou no curso de doutrina, onde nós frequentamos, e nesses eventos, né, o culto de doutrina, o culto de ensinamento da Bíblia e a escola dominical vai depositando em nós informações muito interessantes que vai gerando fé. Só que chega um momento que essa fé ela começa vou usar com uma expressão, se borbulhar, e nós queremos saber mais acerca de Deus. Então, o Murá vai dizer que é o primeiro encontro na nascer da teologia, realiza-se entre o teólogo e a sua fé vivida numa comunidade. Então, interessante que o teólogo, isso é muito bonito, o teólogo, ele não nasce no estalo de dedo. O teólogo nasce dentro de uma academia. O teólogo nasce com as suas experiências primárias
dentro da comunidade cristã, dentro da comunidade eclesial, dentro da igreja. É ali que nasce o teólogo. Por quê? Porque ali existe pessoas assistindo a preleção, a prédica do pastor ou do presbítero católico que venceu o padre ou o bispo católico, e aquilo vai nascendo nele um desejo de se aprofundar mais. Ele já tem uma fé promovida, uma fé primária promovida pelas suas experiências de frequentar a igreja, de frequentar a comunidade eclesial, de frequentar a comunidade cristã. Ele então agora começa a fazer próprias perguntas. Algumas perguntas são respondidas, mas outras começam a exigir um aprofundamento. Então os teólogos, é muito legal essa parte, essa linha de pensamento do Murray e do Libânio, é que o teólogo nasce em qualquer lugar, ele nasce dentro da comunidade eclesial. A comunidade eclesial é que gera o teólogo, porque ela vai exigir uma resposta para questionamentos, e aí aquela pessoa começa a sentir desejo de se aprofundar no conhecimento, né? Paulo reflete essa questão quando ele expõe aos romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou a pregação da palavra de Deus. A teologia, então, ela vai gerar fé em Deus, através da revelação pela palavra. Então a palavra de Deus, ela começa a gerar fé em nós. E essa fé, ela vai se aprofundando numa construção de experiência com Deus. Vai eliminando a nossa incredulidade ou a nossa falta de fé, de acreditar nas coisas em que a ciência não tem resposta. Então a fé faz a gente eleger um alvo. E nós elegemos aquele alvo. Mas para chegar naquele alvo, nós precisamos trilhar o caminho da ciência. Sem esse caminho da ciência, nós não conseguimos chegar nesse alvo, que é a experiência com Deus. Então nós precisamos muito deixar a teologia ser teologia como ciência, ou seja, a ciência ser ciência. E vamos deixar a fé ser fé. Não vamos tentar converter um a outro. Não vamos tentar converter a fé para a ciência, não vamos tentar converter a ciência na fé. Porque não vai dar certo. Porque uma se baseia em fatos concretos, pesquisas, e a outra se baseia em experiências. Então você não pode tentar unir as duas. Elas podem caminhar juntas. E você que precisa separar. O teólogo ele tem essa capacidade de passar para o seu aluno, para o seu ouvinte, né? Na sua comunidade cristã, ele tem essa capacidade de separar a ciência e a fé. E a ciência não faz você perder a fé. Como também a fé não faz você perder a razão. Porque a nossa fé tem que ser uma fé inteligente, uma fé racional. Aí você pode até escandalizar de como racional. Porque ela tem que ter conteúdo. E ela tem que ter um objetivo. E ela tem que ter um alvo. Ela tem que ter um porquê. É lógico que tem coisas que nós não vamos conseguir chegar ao denominador comum. Só quem vai nos levar até ele é Deus. Aí sim, nós teremos o poder sobrenatural do divino. Mas a teologia vai nos levar a ter uma experiência com Deus. Porque nós vamos nos aprofundar no seu relacionamento, através dos textos sagrados, através do cânon sagrado. E ele vai respondendo para nós dentro do texto e com as experiências externas. Aí nós chegaremos nessa experiência, nesse relacionamento, nesta construção de intimidade com Deus. Então, o Murray, ele vai dizer que uma coisa interessante, que é tanto mais importante, ele vai dizer, se faz o aspecto eclesial da teologia, quanto mais os tempos pós-modernos, porque eles favorecem a extrema individualização da fé. Mas esse assunto eu quero me aprofundar com você na terceira parte da nossa segunda aula. Vamos lá.